Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nossa leitura é 7 Passos para Restaurar Sua Família, do Padre Adriano Zandoná. Terceiro passo, a reconciliação. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente disse eu, mas como é difícil. Mário Quintana. Iniciamos o terceiro passo neste necessário processo de restauração de nossa família. Neste capítulo, discorremos acerca da disposição prática que devemos ter para viver continuamente a realidade da reconciliação em nosso contexto familiar. Este é um recurso muito necessário para a saúde de qualquer relacionamento, muito mais do que podemos imaginar. Sem ele, nenhuma família pode amadurecer e até mesmo sobreviver diante das ventanias que, no alvorecer das circunstâncias, visitam nossas vidas e nossas interações. Como afirmou Mário Quintana, a arte de conviver é uma realidade intensa, exigente e desafiante. No entanto, mesmo diante de tantos desafios implícitos nesta prática, ninguém poderá ser realmente feliz e realizado se isolar-se do mundo e não souber conviver bem com outras pessoas. Precisaremos inevitavelmente de outras pessoas para nos completar e dar sabor à nossa vida, sobretudo no contexto familiar. E a convivência, mesmo sendo um intenso desafio, é uma verdadeira necessidade e uma fonte de contentamento para cada um de nós. Quando convivemos, de conviver, viver junto, especialmente em família, fazemos a experiência de partilhar integralmente o que somos e de acolher o que cada pessoa é e tem a oferecer. Na convivência, nos deparamos com as virtudes, mas também com as muitas fraquezas e limites daqueles que conosco partilham mais de perto a existência. Quando dividimos uma vida juntos, tudo fica mais intenso. Em algumas circunstâncias, nossas diferenças e feridas irão mesmo implacavelmente se chocar, dificultando a interação e fragilizando diretamente nossa capacidade de fomentar a comunhão. É impossível que haja uma família na qual não existam diferenças, conflitos e imperfeições. Todos somos frágeis e carregamos limites muito peculiares. Entretanto, isso não nos define nem determina o que somos e o modo como viveremos, a resposta que daremos diante da vida. Poderemos sempre crescer e superar nossas fragilidades, sobretudo quando caminhamos juntos, compreendendo-nos e apoiando-nos mutuamente. Não poderá existir família ou casamento sem feridas, marcas ou erros. As mágoas e desencontros, a partir da dinâmica dos dias, irão mesmo acontecer. Por isso, a reconciliação será extremamente necessária a fim de que a família não estacione no que a feriu e possa sempre se restaurar. Uma família que não se dispõe a perdoar e a viver a reconciliação terá muita dificuldade de se manter unida e em pé, sendo facilmente derrubada pelas dificuldades e conflitos que em vários momentos a visitarão. É fato que os fracassos na comunhão nos machucam. Todavia, quando vivemos a reconciliação em família, todos podem crescer e amadurecer juntos, compreendendo a fragilidade de nossa humanidade. Afinal, todos somos fracos e propensos a errar. Através deste recurso, reconciliação, aprendemos a beleza da generosidade. Isso significa que podemos sempre oferecer uma nova chance a nós mesmos e ao outro coração, sabendo recomeçar através deste fantástico instrumental. O perdão e a reconciliação que o segue serão sempre, além de um necessário remédio que restaura a comunhão familiar, um elemento extremamente pedagógico que faz a família viver a superação em unidade. Todos podem aprender juntos. A reconciliação é um remédio que impede que os erros destruam a esperança de uma família feliz.
Ela nos ensina lições lindas, revelando-nos que os defeitos e fracassos não devem ter a última palavra e que, se tivermos a generosidade e a disposição para nos levantar e ajudar mutuamente, todos ganharemos e a família se tornará mais forte, superando suas crises e erros. Sei que existem situações difíceis e complexas, nas quais a dor da mágoa ainda fala forte dentro de nós. Compreendo a dor de quem vivencia isso, contudo, saliento que diante de tal circunstância só temos duas alternativas: desistir e nos acomodar em nossas feridas, culpando as pessoas por toda a vida, ou lutar para superá-las através da reconciliação. Quem deseja realmente lutar para não ficar a vida inteira lambendo as próprias feridas, não poderá fazê-lo sem utilizar este fantástico recurso que é a reconciliação, uma verdadeira arma que não pode faltar na estratégia de quem deseja sinceramente transformar sua família. A reconciliação é um auxílio poderoso na tarefa de reconstruir e curar nosso lar, trazendo vida e paz onde a tristeza gerou feridas e destruição. É ela que permite que um casamento, uma família, não acabe após um desentendimento ou decepção. Ela oferece à família a possibilidade de recomeçar, deixando para trás as inconsistências e iniciando novos ciclos. Ninguém é perfeito e sem defeitos. Todos precisamos compreender que somos falhos, sim. Contudo, através da experiência da reconciliação, teremos sempre a possibilidade de recomeçar, acolhendo com respeito nossa humanidade e a fragilidade que compõe a humanidade dos demais. Quando trilhamos esse passo, temos a madura possibilidade de viver mais harmônicos com nossa verdade e com a realidade de nossa família. Assim, podemos compreender melhor os outros e a nós mesmos, superando os fracassos e nos humanizando mais. Neste caminho, precisaremos olhar para nós mesmos e nossas fragilidades, aceitando-nos com humildade, para assim poder também compreender com misericórdia as fraquezas que habitam os outros corações. Isso não poderá acontecer sem uma profunda reconciliação conosco mesmos e com nossa história pessoal, sem reconhecermos e aceitarmos as inconsistências que nos fragilizam e se ocultam em nossa trajetória. Precisaremos cultivar a atitude de rezar com nossa própria história, aceitando-nos a nós mesmos, sabendo conviver com nossas próprias limitações e inclusive perdoando-nos, para assim podermos ter esta mesma atitude com os outros. Precisamos nos acolher e aceitar, reconciliando-nos com as fragilidades de nossa história, para assim sermos capazes de exercer essa mesma realidade com aqueles que compõem nossa trajetória humana. Esse é um necessário passo para a ampla vivência da reconciliação, que tem o poder de restaurar a comunhão em nossa família. Afinal, ninguém pode se reconciliar com um outro se antes não se reconciliou consigo e com sua própria história, aceitando-se e acolhendo-se sinceramente. Existem outros aspectos desafiadores no exercício da convivência e, posteriormente, da reconciliação, os quais quero aqui, ainda que de forma não aprofundada, abordar. Segundo vários terapeutas, os problemas com a própria autoestima e a dificuldade na comunicação são os maiores desafios para a convivência e os maiores geradores de conflitos, não só em família, mas em qualquer relação humana. Será mesmo necessário promover essa reconciliação com a verdade de nossa história, trabalhando e curando nossa autoestima, a maneira como nos vemos e nos acolhemos, para que assim possamos melhor trabalhados interiormente, lidar de forma mais harmônica e reconciliada com os outros. É fato que muitas das brigas e desencontros que vivemos com os outros acabam sendo, em grande parte das vezes, um claro reflexo
de coisas mal resolvidas dentro de nós e em nossa autoestima, as quais acabamos externando em conflitos envolvendo os demais. Estas dificuldades acabam sendo uma projeção de realidades que não fomos capazes de resolver dentro de nós, envolvendo aspectos de nossa personalidade e história com as quais precisaremos nos reconciliar. Será necessário revisitarmos nossos cenários interiores para perceber como lidamos conosco mesmos e com nossos fracassos, para daí trabalhar nossa autoestima e autoimagem. Assim, poderemos conviver bem e melhor aceitar os demais. Não podemos nos acomodar e deixar que as feridas de nossa história nos subjuguem e conduzam. Será necessário olhar para nós e, literalmente, nos resolver conosco mesmos, para que assim possamos respeitar e acolher os demais. Afinal, quem não se respeita e acolhe não será capaz de fazer isso com outros corações. Para alcançarmos êxito em nossa arte de conviver em família, será também necessário trabalhar e aprimorar nossa comunicação com aqueles que conosco convivem. Esses são aspectos importantes aos quais precisamos nos atentar. A comunicação é um ponto essencial no processo de amadurecimento de nossa comunhão familiar, visto que, diante das exigências e embates do dia a dia, conviverá bem quem desenvolver a habilidade de se comunicar bem. O coração que se expressa bem e com clareza no que gosta, no que não gosta, no que é e no que não é, evitará muitos desencontros desnecessários em suas relações. Evidentemente, essa comunicação precisa ser respeitosa, mas também clara, direta e objetiva, a fim de não entulhar mágoas e desafetos no coração. Nossa comunicação em família precisa ser assertiva, levando-nos a resolver as pendências olho no olho com nossos familiares, com transparência e sem rodeios, com o propósito de não deixarmos as emoções feridas crescerem e sufocarem nossa disposição de nos reconciliar. Quem não sabe se comunicar bem e quer que os outros adivinhem o que se passa em seu coração, tende a ser mais ressentido e a ocasionar muito mais desentendimentos nas interações familiares. Por isso, uma comunicação clara, que forma e informa os demais, será essencial para que as interpretações errôneas não prejudiquem o fino tecido que comporta nossa comunhão familiar. Alguns desencontros, como já afirmamos, serão inevitáveis e até positivos, visto que fugir constantemente de alguns conflitos necessários acaba sendo contraproducente. Esse comportamento só adia e aumenta o aspecto negativo do que precisa ser encarado e resolvido. Os desentendimentos nos mostram que há algo a ser harmonizado na relação, assim como uma dor no corpo mostra que há algo que precisa ser curado. Diante desse desassossego, precisaremos nos encarar comunicando-nos claramente e exercendo a reconciliação. Precisaremos sim encarar os conflitos necessários. Entretanto, precisaremos igualmente ter discernimento para não gerar embates desnecessários, nascidos apenas de nossa ansiedade e inabilidade para nos relacionar. Desencontros e brigas constantes e desnecessárias desgastam e ferem nossas relações. Por isso, deveremos usar sempre o recurso da reconciliação para poder recomeçar após um erro. Da mesma forma, será preciso usar o recurso do discernimento para não repetir nem potencializar os motivos dos conflitos e desentendimentos. Em sua carta magna para as famílias, as Familiares Consortium, o saudoso João Paulo II expressou uma belíssima compreensão acerca da realidade da comunhão e da reconciliação em família, que são de fato desafiadoras, mas geram uma alegria renovadora no coração. A comunhão familiar
só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Exige, de fato, de todos e de cada um, pronta e generosa disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão, à reconciliação. Nenhuma família ignora como o egoísmo, o desacordo, as tensões, os conflitos agridem de forma violenta e às vezes mortal a comunhão. Daqui as múltiplas e variadas formas de divisão da vida familiar. Mas ao mesmo tempo, cada família é sempre chamada pelo Deus da paz a fazer a experiência alegre e renovadora da reconciliação, ou seja, da comunhão restabelecida e da unidade reencontrada. Como bem expressou o santo polonês, a comunhão familiar só poderá se manter e crescer à custa de nossa disposição em viver continuamente o desafio e muitas vezes o sacrifício da reconciliação. No entanto, além do sacrifício exigido pela comunhão e pela reconciliação que a gera, essa experiência é descrita por ele como uma realidade alegre e renovadora. Sim, por mais exigente que seja, a reconciliação é sempre uma experiência de alegria e de transbordamento da esperança em nossas famílias. Ela traz ressurreição onde o ódio e a dor haviam anteriormente imperado. Seria até mais fácil trocar o que não funciona, ao invés de lutar para consertá-lo. É assim que fazemos com os eletrodomésticos e vários utensílios pessoais em nosso tempo. Descartamos os que têm algum defeito e compramos outros. Todavia, essa mentalidade do descartável não pode prevalecer em nossos relacionamentos familiares, pois neles o mero trocar não resolverá o problema nem gerará essa alegria renovadora. Essa atitude do simples descarte diante dos problemas, com o tempo acabará custando muito caro. Transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetos e o meio ambiente. Tudo é descartável, cada um usa e joga fora, gasta e rompe, aproveita e espreme enquanto serve, depois adeus. Mas quem usa os outros, mais cedo ou mais tarde, acaba por ser usado, manipulado e abandonado com a mesma lógica. Todo relacionamento comportará dificuldades e quando vivemos trocando as pessoas a fim de evitarmos os desgastes e problemas, acabaremos por ficar sozinhos e não encontraremos a verdadeira alegria da comunhão restabelecida e da unidade reencontrada. Se trocamos as pessoas hoje para fugir dos problemas, com toda certeza reencontraremos esses problemas posteriormente com outros nomes e rostos, muitas vezes até piores e mais potentes que os anteriores. João Paulo II ainda afirmou que a família é constituída qual uma íntima comunidade de vida e de amor, que tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é, ou seja, uma verdadeira comunidade de vida e de amor. Isso, sem dúvida, só poderá acontecer através do exercício da reconciliação que possibilitará ao amor amadurecer e crescer, ao invés de simplesmente trocar as peças. Em uma mentalidade descartável, que não se encaixem no baú de minhas exigências e expectativas. Assim a família poderá progredir em unidade, tornando-se cada vez mais sólida e madura, uma verdadeira comunidade de amor. Neste ponto, recordo-me da história de um homem que certa vez conheci. Ele sofreu muito até encontrar a eficaz estratégia para lutar pela restauração de sua família. Ele só pôde alcançar o êxito e construir essa comunidade de amor em sua casa quando encarou os conflitos de sua história e viveu intensamente a experiência da reconciliação. Nosso personagem era alguém com uma grande tendência ao orgulho e guardar ininterruptas mágoas e sabores em seu coração. Ele viveu uma experiência de muito sofrimento ao perder sua mãe por ocasião de uma grave enfermidade. Pouco tempo após este doloroso fato, viu seu mundo desabar ao receber de sua esposa a notícia de que ela queria se separar. Mesmo já tendo vários anos de casados e 2 filhas, ela decidiu pedir o divórcio e queria sair de casa. Tudo isso explodiu como uma bomba dentro dele e, diante disso,
A mágoa, a raiva e o ressentimento foram crescendo e maltratando intensamente seu coração. Ele esperava contar com o apoio de sua esposa. Ela, contudo, não sabendo lidar com as suas muitas feridas e tensões internas, decidiu dissolver a já frágil comunhão que vivia em seu lar. Não tire conclusões prematuras dessa narrativa, nem julgue precocemente a esposa de nosso personagem. Este enredo possui mais variáveis do que parece. Essa mulher não era uma pessoa de má índole. Entretanto, em virtude de vários desencontros e feridas ocorridos nessa relação, já muito desgastada, e da distância e frieza que se instaurou entre os dois, ela escolheu pedir a separação. Esse homem ficou extremamente magoado e a culpou por suas feridas e por todas as dificuldades do mundo. Ele deixou que a mágoa corroesse interiormente até o ponto extremo de questionar sua própria existência e não querer mais viver. Sua esposa, no fundo, não queria abandoná-lo nem desistir de sua família, mas em virtude de não saber lidar com as feridas que o marido havia causado em seu coração, estava disposta a romper com ele. O que ela queria, na verdade, era conversar e resolver as muitas pendências e desarmonias que existiam entre eles. Nessa história, ambos haviam errado e se machucado muito por vários fatores, fechando-se a experiência da comunhão. Eles precisariam reencontrar o caminho para recomeçar e restaurar sua família. Ele a havia ferido muito com palavras de desafeto e humilhação, além de atingi-la com uma constante grosseria, manifestada sob vários aspectos. Nosso protagonista era muito fechado a qualquer mudança e tinha muita dificuldade de conversar e reconhecer seus erros. Ele vivia sempre a atacar sua esposa com palavras, diminuindo seu valor e autoestima. Contudo, mesmo tendo errado muito e por muitos anos neste relacionamento, permanecia fechado e reticente, não reconhecendo seus erros, julgando-se injustiçado e se considerando a única vítima da situação. Esse homem era alguém muito severo e possuía um temperamento extremamente difícil. Seu orgulho o fazia viver fixado em sua forma de pensar, sem permitir que ninguém o ajudasse ou propusesse uma forma nova de enxergar as coisas. Após algumas conversas com ele, nas quais pude orientá-lo e conduzi-lo à experiência da reconciliação, percebi que em seu coração começava a surgir uma disposição para modificar alguns comportamentos. Ele era muito duro e até amargo, entretanto estava sofrendo muito e queria logo resolver aquela situação, voltando para casa e restaurando sua família. Afinal, o sofrimento e a dor são sempre ótimos mestres para quem se permite aprender com eles. No fundo, ele amava sua esposa e queria viver bem com ela e com a família. Todavia, não havia conseguido dar os passos necessários a essa restauração. Orientei-o a reconhecer os seus erros e a conversar com sua esposa, que esperava ansiosa por isso. Ela estava disposta a conversar e a reconstruir a comunhão, mas não queria que tudo voltasse a ser como antes, pois não tinha mais condições psíquicas e emocionais de viver daquela forma. Ela enxergou nessa circunstância uma oportunidade para restaurar a relação, pois, do contrário, ela não estaria disposta a continuar. Ela esperava ansiosa que ele também chegasse a esse ponto, tornando-se mais maleável e aberto à mudança para que eles pudessem tentar se acertar e recomeçar. Enfim, após alguns dias, eles se encontraram e tiveram uma conversa franca, dura e libertadora, na qual puderam se expressar, lavaram muita roupa suja e, afinal, acertaram uns ponteiros, vivendo a reconciliação. É óbvio que as fraquezas e defeitos de ambos não desapareceram definitivamente a partir disso, e eles precisaram ainda conversar e se reconciliar outras vezes. No entanto, esse primeiro passo de reconciliação e transparência inaugurou um novo caminho para que a comunhão pudesse ser restabelecida entre o casal, ensinando um concreto e sempre disponível caminho de reconstrução.
A partir disso, eles puderam lutar juntos contra as fraquezas e defeitos que poderiam afetar novamente a comunhão, tendo consciência das possíveis brechas através das quais o mal poderia verdadeiramente regressar. Nosso casal deu um lindo passo de reconciliação. Eles passaram uma borracha nos erros e desencontros que haviam vivido até então. Compreenderam que não estavam prontos e que não se casaram sabendo tudo. Todavia, o passo de reconciliação fez com que eles amadurecessem juntos e construíssem mais sólida e realisticamente a sua interação enquanto casal. A partir dessa experiência, eles passaram a se conhecer melhor a partir da verdade de cada um e começaram a se respeitar mais. Passaram a se comunicar de forma mais clara e não deixaram mais que entulhos e mágoas perdurassem por muito tempo em seus corações. Ambos puderam aprender com seus erros e fortalecer os laços de amor e cumplicidade que os havia unido. Eles passaram a expressar melhor o que sentiam e sua interação começou a crescer. Resumindo, essa família foi restaurada e a comunicação entre eles foi reconstruída através da reconciliação. Hoje eles têm muito mais maturidade no exercício de sua conjugalidade e vivência familiar. As dificuldades e problemas não acabaram, mas eles aprenderam a recomeçar a cada dia através da reconciliação e vivem muito mais unidos e felizes. Esse é apenas um exemplo de muitos que eu poderia apresentar dos inúmeros benefícios gerados em várias famílias através da experiência da reconciliação. Entretanto, ele ilustra perfeitamente a realidade que estamos propondo neste passo. Essa ferramenta foi essencial para que essa família fosse restaurada e para que a comunhão fosse restabelecida. Se não fosse a corajosa atitude da reconciliação, eles teriam simplesmente fugido do problema e, quem sabe, até procurado uma outra pessoa. Isso teria sido apenas um paliativo até os problemas antigos voltarem a acontecer, visto que, em muitos casos, o verdadeiro problema não está apenas no outro com o qual nos relacionamos, mas em nosso próprio coração, que precisa amadurecer e ser curado em vários aspectos. Não adiantaria que esse homem arranjasse uma outra mulher se antes ele não aprendesse a ser mais humilde, ordeiro e aberto a conversar e corrigir seus erros. De nada adiantaria que essa mulher entrasse em um outro relacionamento se antes ela não aprendesse a se respeitar mais, expressando-se com mais clareza e colocando limites em sua relação, visto que ela era alguém que tinha muita dificuldade de dizer o que sentia e de se impor quando necessário. Esse é um princípio lógico. Se eu não resolvo o problema e a limitação que há em mim, não adiantará apenas trocar de parceiro, pois as dificuldades irão inevitavelmente se repetir nos próximos relacionamentos e a sombra da insatisfação estará sempre a nos perseguir. Será preciso transformar o próprio coração e resolver o que precisa ser resolvido no relacionamento. Do contrário, os problemas apenas mudarão de nome e lugar, mas serão sempre os mesmos. Não é trocando de pessoa que eliminamos os conflitos e problemas. Para superar as dificuldades, será preciso sentar e conversar, procurando viver a reconciliação para, a partir dela, buscar modificar o que em nós também precisa se transformar. Faço votos de que você inclua largamente essa ferramenta em sua estratégia de combate e que sempre a utilize na tarefa de lutar para restaurar o seu lar. Persevere nessa prática com transparência e sem medo. Com certeza, os frutos a serem colhidos serão abundantes e preciosos, e sua família experimentará uma alegria e uma comunhão únicas, que serão fonte de paz e contentamento para seu coração. Oração do terceiro passo. Senhor, dá-me a graça de não me prender às quedas e tropeços, que em Ti eu saiba sempre receber e dar o perdão para poder recomeçar. Eu não sou minhas fraquezas e pecados, isso não me define. Fui criado para crescer e progredir e não vou desistir de lutar para ser uma pessoa melhor. Peço-te agora, Senhor,
que visites as realidades mais difíceis de minha casa e restaures minha família com teu amor e misericórdia. Eu quero colaborar contigo nessa obra de restauração, dando passos de comunhão e de reconciliação em meus relacionamentos familiares. Quero utilizar esta arma de combate, que é a reconciliação, como parte de minha estratégia. Não permitas que as feridas e decepções me impeçam de perdoar e pedir perdão. Que eu não fique estacionado naquilo que passou. Dá-me a graça de ir para frente, sendo um facho de luz e um sinal de esperança em meu lar. Quero viver e promover a reconciliação em meu lar. Restaura minha casa e usa-me como teu instrumento para isso, Senhor. Amém.